Pessoal, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de laboratório de programação aplicada. A aula de hoje, né, é aquela continuação do que nós estávamos fazendo na aula passada, que seria ver essa mudança de sintaxe que nós temos entre a programação em Python e a programação em C. Semana passada, né, na aula de laboratório de programação, eu falei um pouco sobre a história do Python e comecei a mostrar para vocês ali a sintaxe, né? O que muda de uma sintaxe para outra, exemplificando e tratando essa tomada de decisão aí, no nosso caso, que seria o nosso condicionamento, né, no código, o caso ali do uso do if. Bom, então, na semana passada, nós vimos que primeiramente eu não preciso declarar as variáveis se ela vai ser do tipo inteiro, se ela vai ser do tipo float, ou do tipo string, né? Não preciso definir isso. Nós vimos aqui que a forma de fazer um teste condicional, ela é mais objetiva e direta do que naquele C que nós vimos para o Arduino. Tá? Então eu entro direto. If, condição, já ponho a condição ali, 2 pontos. Lembro, tenho que lembrar, senão vai dar erro. Preciso, tá tudo identado. Então a identação aqui, que é esse espaçamento que separa um bloco de comando do outro, tá? Precisa estar bem definido. Se houver diferença, o interpretador não vai conseguir interpretar aquele comando e vai dar para você uma mensagem de erro. Então, às vezes, vocês obtêm, né, podem vir a obter, né, uma mensagem de erro falando que tem problema de indentação. Se eu tenho mais de um teste de condição a ser feito e eu preciso do else if, ele agora, a anotação minha é só o else if e a condição novamente, ali a condição 2 pontos, segue o bloco de comandos. Por último de tudo, tá? Em último caso, o último teste condicional a ser feito, ele é realizado pelo else, que é quando todos, né, as condições acima não foram atendidas. Então, em último caso, né, dizendo assim de forma bem simples, o último caso ali é o bloco de comando do else. Até aí tudo bem, nenhuma novidade, vimos exemplos sobre como programar. Os operadores, né, valem da mesma forma. Então, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, o igual diferente. E os booleanos, lembrando que os booleanos vão ser quando? Na condição, no meu teste condicional, no meu if ou no meu else if, eu tenho duas ou mais condições para avaliar. Então, eu posso ter condição 1, condição 2 serem atendidas. Então, eu vou precisar lá do booleano end, os dois tem que ser. Ou uma das duas condições ser atendida. Tá? Ou posso, inclusive, ter 3 condições. 2 tem que acontecer simultaneamente. Ou uma terceira condição tem que ser satisfeita. Dá para fazer essa associação sem grandes problemas. Vimos, né, na aula passada a classificação de pessoas por idade. Eu montei esse código aqui, eu rodei ele para vocês lá no Spider. Vimos então esse resultado aqui como é que fala? No código. No slide. Eu não disponibilizei o slide ainda, mas temos um exercício aqui para quem quiser praticar, ter pelo menos um exercício, uma atividade para fazer, tá? Bom, o que está previsto para a aula de hoje? Vamos dar início, então, ao controle de fluxo, tá? Controle de fluxo, nós também já utilizamos ele lá no Arduino, que são 2 comandos conhecidíssimos de vocês já fizeram vários trabalhos nas disciplinas de laboratório de introdução robótica e de laboratório de programação aplicada, que fazem uso desses 2 comandos básicos, o for e o while, tá?
Então, lembrando, né, que tanto o controle de fluxo ali, seja pelo for e pelo while, é executar uma sequência de comandos repetidas até que uma condição seja feita, até que uma condição seja atendida. Essa condição pode ser feita, por exemplo, através de um contador, ou você pode fazer isso atendendo determinada condição em que você para aquele looping na mão ali mesmo, usando o comando break, por exemplo. Tá? Então, todos aqueles comandos que nós vimos em C continuam valendo para cá. O que vai mudar? Simplesmente a forma como eu vou escrever esse meu controle de fluxo. Então, vamos ver primeiro, tá? Como que é o meu comando para for, tá? O comando para for é for, começa ele com for, a minha variável de interação do for, que é o meu contador ali do for, in range sequência, tá? In range quer dizer assim, nesse vetor, tá? Nesses limites que eu tenho aqui de sequência para ser executado. O range, tá? Que seria ali a sequência, ele é definido para mim por um valor inicial, o valor final, tá? Então, o valor inicial, o valor final e o passo. Lembrando que o passo aqui já foi motivo para um monte de gente bater cabeça. Se eu não me engano, foi na atividade do servo motor, em que a gente precisava fazer uma incrementação com passo 5. Então, se eu quero resolver isso de forma bem simples, é só definir esse passo aqui com 5. Por default, tá? Por padrão de programação, esse passo ele é unitário, tá? Então ele faz a incrementação ali de 1 em 1. Nesse caso, eu não preciso informar ali o passo. Então, como que fica um exemplo aqui? Impressão de números sequenciais. Imprima cada um dos números inteiros que estejam contidos no intervalo de 0 a 12. Então, veja que o meu limite, tá, já está estabelecido. Então, eu tenho for e in range, tá? Lembrando que for e in range é parte da minha estrutura de programação, então é parte da minha sintaxe. Isso não muda. O que eu posso mudar? A variável que eu estou incrementando, tá? E o meu intervalo aqui de incrementação. Veja que eu estou dando informação a mais do que eu preciso para isso funcionar. Como assim? 0 e 12, valor inicial, valor final, e passo, que no meu caso aqui é passo 1, tá? Que eu não precisaria estar informando. Então eu poderia simplesmente ter colocado em range de 0 a 12. Só que aqui eu tinha que imprimir print x, x igual, e aqui eu tinha que passar aí, não x novamente. Aqui está errado esse comando de baixo. Vamos ver isso aqui só no Spider. Deixa eu ver, eu já estou com outro. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, para a gente poder fazer um exemplo aqui, ó. Então, para resolver esse exercício, compartilhamento de tela aí, ok, né? Vocês estão vendo aí agora essa divisão da tela com o slide com o Spider, ok? Estão conseguindo ver as duas telas aí, uma sobrepondo a outra? Beleza. Então, ó, para resolver isso de forma bem simples, for, tá? Incrementado. Lembrando que o for, ele é um comando básico, então eu não preciso importar nenhuma biblioteca. E que é a minha variável de controle in range, está separado. Veja que as palavras-chave, elas ficam destacadas em cores distintas das suas variáveis. Abre e fecha 2 pontos, tá? Qual que é? Eu quero de 0 a 12, eu só preciso fazer isso aqui. E outra coisa interessante, tá, gente? Diferente lá do Tinkercad, que é onde nós estávamos usando para programar, o Spider aqui, ele te dá, tá?
uma descrição do comando. Então, eu tenho que preencher aqui agora esse intervalo de range. O que ele está falando para mim? Ele está falando aqui para mim que o range ele é um objeto que ele tem que receber o início, o valor inicial, ele tem que receber o valor final e, se necessário, eu tenho que passar o step, tá? Aí o start ele é obrigatório, ele é inclusivo, o stop ele é exclusivo, by step. E o range aqui é justamente a diferenciação que nós temos ali de passo. Então ele pode ser I mais 1, I mais 2, o seu passo, e você pode começar ele do jeito que você quiser, ok? Então o stop ele também pode ser omitido, ele aceita essa sintaxe, ele vai fazer uma lista ali de 4, beleza? Vamos, então eu fiz aqui, omiti o passo 1, porque eu sei que por default a minha incrementação ela é 1, e vou entrar agora com o comando. Veja o seguinte também, quando eu mudo de linha aqui no Spider, né, que é o IDE que eu estou utilizando, ele automaticamente ele já faz para mim a indentação. Então o comando print, veja que ele já está identado automaticamente, não fui eu que fiz isso, tá? Então print, vou abrir de novo, ó, ele agora vai falar para você o que o print faz, ok? Ele tem essa descrição. Então eu vou fazer igual tá lá, print x igual, que é só para eu ter uma variável, e agora eu vou passar o valor. Qual que é o valor? I, que é o que está de errado lá no, que é o que está de errado no slide. Então quando eu fizer isso daqui e executar esse código, ele vai imprimir para mim os números. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então lembrando, eu vou ter que salvar isso aqui primeiro. Na hora que eu salvar e pedir para executar, esses números vão aparecer para mim aqui no meu console aqui de comandos. Aqui, ó. Então ele imprimiu para mim de 0, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, até x igual a 11, tá? Por quê? Se eu quero imprimir números de 0 a 12, eu repeti esse for aqui 12 vezes. Qual é a diferença que eu tenho que ficar atento? Diferente do C, o vetor aqui no Python ele começa a ser contado em 0. Lá no C, esse vetor, a indexação dele começava em 1. Então tá aí a primeira diferença. Então para eu imprimir números entre 0 e 12, o meu stop ele precisa ser 13. Vou executar novamente. Executei novamente. Eu consegui imprimir todos os números a partir de 0 até 12. Então, um detalhe muito sutil, tá? Veja que eu tenho que pensar na ação que eu estarei executando. Eu quero repetir esse laço 12 vezes, ou eu vou precisar repetir ele 12 vezes mais uma para fazer a ação que eu quero. Então, eu como programador, eu tenho que pensar. De um modo geral, se eu não fosse esse caso aqui de impressão, eu só precisasse de fazer uma soma 12 vezes, o meu valor de stop seria 12. E esse valor de soma seria executado 12 vezes seguidas. Mas como no meu caso, eu quero imprimir números entre 0 e 12, eu preciso imprimir 13 números. E não esse valor final de 12. Tá aí a diferença entre um e outro. Então, por isso que para o meu código ficar certo e eu conseguir imprimir números, né, entre 0 e 12, incluindo 12, tá? No caso aí consiste a diferença de inclusão ou não do 12, eu preciso aumentar o meu stop. Ele executou isso aqui para mim 13 vezes, porque o 0 conta aqui como número. Então, é de 1 a 12, deu 12, mais o 0, 13 vezes, por isso do ranger ali, para que eu inclua o 12. Bom, vamos voltar para o slide. Outro exemplo. Calcule a soma
Faça um programa que leia um valor n inteiro e positivo, calcule e mostre a seguinte forma. Então eu quero fazer uma soma, que essa soma vai ser igual para mim 1 mais 1 sobre 2, 1 mais sobre 3, e vai só fazendo essa soma de fração aí para mim. Bom, isso já está até programado. Então a primeira coisa é receber, tá, esse número do meu usuário. Então nós já vimos esse comando semana passada e eu sei que esse número ele tem que ser um número do tipo inteiro, porque está falando que ele tem que ser inteiro e positivo, tá? Então, ó, int input, digite um número inteiro e positivo. Primeiro comando, eu estou recebendo isso do meu usuário. If, então, se n é maior que 0, eu estou testando se ele é positivo, tá? Estou testando se ele é positivo. Beleza. Ele é positivo, atendeu a minha condição. O que eu estou fazendo? Estou iniciando essa variável soma como 0. Vou agora proceder à soma, tá? Como proceder à soma? Para ir em range de i, né? Então minha variável, meu contador é o i, começando em 1, tá? Porque ele não está começando em 0, ele está começando em 1, e vai ser executado até n mais 1. Por quê? Eu preciso de fazer isso n vezes. Então, para eu fazer isso n vezes e incluir esse valor final, eu preciso somar mais 1. Como eu não sei quanto vale n, n é um número que vai ser definido pelo usuário, eu faço essa soma aqui dentro do range. Lembrando que esse passo 1 não precisaria ser declarado. O comando poderia ficar desse jeito aqui que iria funcionar. O que eu estou fazendo na linha de baixo? Soma igual a soma mais 1 sobre i. Ok? Que é justamente o que eu tenho que fazer. Se eu voltar lá no slide aqui, ó, primeira coisa, i passa a ser 1 sobre 1 no primeiro caso, porque eu estou iniciando o meu contador em 1. Então, 1 sobre 1 é o primeiro termo, mais 1 sobre 2, o segundo termo, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, até chegar em n. Deixa eu voltar para o slide. Então, é isso daqui. Esse teste condicional não está aqui agora. Se eu não me engano, é Ctrl U. Vou deixar isso comentado. Esqueçam, por enquanto, desse teste condicional aqui dentro. E eu estou imprimindo, tá, o valor de soma dentro do meu for. Aliás, de fora do for. Por quê? Eu vou fazer toda a soma primeiramente. Acabei de fazer a soma. Eu imprimo o resultado. Se o meu teste, tá, o usuário digitar um número que não é válido, ou seja, um número que é negativo, ele dá para mim que o número ele é inválido. Então, eu realizei o teste condicional. Vamos pôr isso aqui para executar e ver o que vai acontecer. Então, ó, primeira coisa, executei. Digite um número inteiro e positivo. Vou digitar aqui 10. Ok? Pronto. Ele procedeu para mim a soma certinho aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou copiar esse print soma e vou pôr ele lá dentro do meu for. Ou seja, a cada iteração eu vou saber quanto que está contribuindo ali. Vou executar novamente. Então agora vai aparecer... Opa, pera lá que eu digitei no lugar errado. Aqui embaixo. 10. Veja. Primeiro número, 1. Segundo número, 1,5. Depois, 1,83. E vai somando, 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 somando. Até chegar no último número aqui. Que está plotado 2 vezes, né? Por que ele está plotado 2 vezes? Porque eu imprimo ele dentro do for e estou imprimindo ele do lado de fora do for. Tá? Então, por isso aqui. Então, eu não preciso desse print aqui dentro. Eu só quero o resultado final de 1 sobre 1 até 1 sobre 10. A soma dessas frações resulta nisso aqui para mim. E o negócio ele é muito rápido, gente. Só para título de curiosidade, vamos fazer aqui, ó, a soma de 1
até 1000, tá? Então eu quero fazer de 1 sobre 1 até 1 sobre 1000. Pronto. Um clique aí, a soma está montada. Ele procedeu tudo isso para mim de uma vez só. Bom, por que o teste condicional tem que funcionar? Vou rodar aqui de novo. Vou digitar lá que eu tenho um número que ele é... De novo eu digitei no lugar errado, porque eu estou lá dentro. Aqui, ó. Vou digitar o número aqui menos 2, tá? Que não é a condição. Então, o teste nele não passa nesse teste aqui da linha 12, tá? E não é um número que eu digitei maior que 0. E então ele dá para mim um erro. Pergunta, vamos ver aí a turma, tá? Se a turma tá atenta. Essa implementação, ela tá 100% correto? Essa implementação que eu fiz atende ao critério lá do slide? Ela tá 100% correta? Veja o que eu quero que eu peça lá no programa. Eu quero que faça um programa que leia um valor n inteiro e positivo. Calcule e mostre a seguinte soma, que está aqui. O código que eu fiz garante que essa soma realmente vai ser executada? Sim ou não? De acordo com o que é solicitado pela atividade. Executa ou não, turma? O break aqui não está fazendo diferença nenhuma. Ele está comentado. Isso aqui pode deletar. Não está fazendo diferença nenhuma. Esse código aí executa o que se pede ou não? Quem vai me responder? Ou falta alguma coisa nesse código? Gente, alguém, por favor? Quem vai arriscar aí? O exercício ele foi 100% contemplado ou não? Ó, tá aí o código, tá aí o exercício. Ninguém vai responder? Não, gente, ninguém me respondeu, então eu vou responder. Não, esse código que foi implementado, ele não atende 100% ao que pede o exercício. Por quê? Em que momento dessa programação... peraí que alguém mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Tem que ser inteiro o número? Sim, tem que ser inteiro o número. E isso está sendo pego ou isso não está sendo pego no código? Onde que isso está sendo pego, Pedro? Exatamente isso daí, ó. O Ebert e o Pedro responderam corretamente, ó. Então, como eu tô pegando um sinal, indiferente o número que eu digite lá, ó. Vamos fazer um teste aqui e ver, ó. 2. Pera aí que eu tô digitando de novo no lugar errado.
Aqui, ó, vamos fazer um número, 3.5. Tá pegando, então ele não permite que o usuário entre com um número que não seja inteiro. Por quê? Pera lá que eu fiz errado. Ali eu tirei o int, né? Eu deletei o que não precisava. Era ali em cima. Só um minuto que eu rodei o código errado. E tô digitando no lugar errado de novo. Então tá aí, ó. Na primeira linha de código, quando eu vou receber esse dado do usuário, a primeira condição é que n tem que ser inteiro. O Ebert e o Pedro Marim responderam aí corretamente, ó. Então, quando eu declaro que n é do tipo inteiro, ele vai aceitar ali um número inteiro. Se eu digito um valor, tá, que não é inteiro, como é o caso ali do 3.5, ele apresenta para mim um erro. Ele apresenta para mim um erro. Ele não aceita isso como um número inteiro. Então ele já bloqueia o usuário ali. Então, ó, se eu rodo ele novamente, o código está funcionando, ó. 3. Né? 3. Rodou, beleza, beleza pura. Posso pedir de novo. É esse mesmo. Só dar Ctrl Z que eu deletei coisa ali que não precisava de novo. Então, pronto, é isso daí. Roda lá de novo. Digite o número 5. Só digitar no lugar certo, né? Que ele vai. 5. Pronto, e por aí afora vai. Então, o teste de ser um número inteiro, ele também está sendo realizado logo de cara aqui na linha 8, que é quando eu recebo o número do usuário, de quem está interagindo com o programa, tá? Então veja que tem algumas sutilezas. Há outros modos de fazer esse teste? Sim, há outros modos de fazer esse teste. Tem como, tá? Você receber um número que vai ser do tipo float, por exemplo. Então ele é um número com casa decimal. E você tratar esse número e você lá dentro fazer a conversão de um float para um inteiro. Então você vai receber um inteiro. Você vai receber um float. Por exemplo, 3.5. Você joga fora a casa decimal e considera ela somente a parte inteira desse número que você recebeu. Ok? Então, é isso daí. Deixa isso aqui salvo. Voltar para o slide. Então, o exemplo da soma está ali, foi visto e observado. O while, tá? É a mesma coisa do que nós já vimos, mas mesma coisa do for. While condition e pronto, ele vai executar para você enquanto essa condição for satisfeita, do mesmo jeito. Só que ele tem também a opção do else. Se essa condição não é atendida, então você pode executar um outro looping. Então ele tem a possibilidade da gente trabalhar aqui tanto a condição de if quanto a condição de else, tá? Lembrando que no caso do while eu preciso me certificar que essa condição um dia, uma hora será alcançada, tá? A não ser que meu intuito seja gerar um loop infinito, tá? Se meu intuito é gerar um loop infinito, beleza, mas se meu intuito não é gerar um loop infinito, eu tenho que tomar cuidado, senão eu travo o computador e ele não vai fazer mais nada, porque ele cai no loop infinito e não consegue ler mais nada. Então, o mesmo coisa que está lá, agora aqui sim, certo, né? Então inicie meu contador em 0, lembrando que a estrutura de for é diferente da estrutura de while. Se eu tenho um contador dentro de while, eu preciso iniciar esse contador fora do bloco de comandos while. Então por isso que a primeira linha do código é i igual a 0. Então eu estou iniciando o meu contador com valor nulo. Onde? Antes de ter que usar esse valor dentro do while. Então, antes do comando while, eu inicio a minha variável como 0. Enquanto i for menor ou igual a 12, tá?
eu vou fazendo a minha somatória. Então, o i passa a ser igual a i mais 1. E assim ele vai fazendo para mim todo o teste. Chegou aqui, o meu i é 0. 0 mais 1 dá 1. 1 é menor ou igual a 12? Então ele vai fazer que x é igual a i, vai printar a variável x e procede novamente com a soma até que o i assuma o valor de 13. 13 unidades. Então, 13 é menor ou igual a 12? Não. Então, você quebra esse looping que está aqui no instante em que essa condição é alcançada. Do mesmo jeito que nós vimos também em C, e funções break e contínuo são usados para interromper ou continuar a execução de um loop quando alguma condição é satisfeita. Então, eu posso usar tanto a contínua é que ela fica muito sem sentido. A gente precisa de um exemplo melhor, esse exemplo meu que não está bacana, para ver o uso dessa função contínua, que ela vai continuar. Então, você poderia, por exemplo, né, tá num loop e lendo um sinal de interrupção. Você está lendo lá um sinal de interrupção. Quando essa interrupção chega, você faz um teste condicional, então, altera uma variável e desloca o seu código para um outro ponto, completamente. Então, você poderia usar o contínuo aqui para um outro for, para um outro instante qualquer. Ou que a sua variável A ela fosse alterada para a condição de satisfazer esse teste condicional e continuar a execução do for. Então, vamos lá, você precisava de somar 5 primeiros números. Mas você só pode somar agora dos 6 em diante quando alguém apertar um botão. Então, o if ali, o for está parado até que essa condição aqui alcance, então, ali A igual a 5. Mas lembrando que o A igual a 5 ali seria, pressione o botão. A partir do momento que você pressiona o botão, o looping do for aqui iria continuar. Do mesmo jeito, esse nós já tivemos a oportunidade, ele é até mais fácil de entender. Você pode mandar imprimir um número simplesmente e impor uma condição para interromper o código, tá? Então, if A igual a 5, você para esse looping de execução. Esse aqui é bem simplesinho da gente testar, ó. Então tá aqui o for, dentro do for, tá? Só antes da gente alterar. Ó, vou fazer o seguinte. A gente tem como resultado aqui que quando eu digito um número inteiro e positivo igual a 5, o meu resultado ele é 2,28. Quando eu digito um número 3, esse resultado meu ele é 1,83. O que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui dentro e vou fazer um teste condicional. If i igual a 3, então eu simplesmente vou dar o comando break. Ok? Então eu paro de fazer a minha soma se eu só vou fazer a soma até 3. Tá? Eu só vou fazer a soma até 3. Vamos pôr isso aqui para rodar então. Digite um número. 5. Não interessa se você digitou um número maior do que 3. Eu falei que se o i assumir o valor igual a 3, é para ele parar a execução. Então, ele vai parar para a minha soma. É isso que ele fez aqui, ó. Então, pronto. Ele não chegou no valor lá de 2,28, 3333 ali, que é a dízima periódica. Ele chegou para mim só no valor de 1,83, que é a soma até 3. Pronto. Esse é o funcionamento do break aí de forma bem simples, né? E tranquila de ser usado. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Não vou entrar no NumPy hoje, tá? A programação numérica. Eu vou deixar isso para a próxima aula, porque isso daqui agora a gente começa a mexer com gráficos. Então, aqueles gráficos que vocês fazem na física, que vocês fazem em outros lugares, vocês podem inclusive desenhar e plotar esses gráficos por aqui. Então, continuo na próxima aula, aula de semana que vem, essa programação numérica. Contudo, tá, gente? Antes de encerrar aqui a aula,
Deixa eu ver só uma coisa, por favor. Pessoal, eu fiz, deixa eu dar só um recado aqui, né? Eu fiz a correção barra devolução aí do... Lancei lá no Siga, tá? Eu devolvi, na verdade, a atividade do Teams em branco para quem tava com o nome no... Para quem eu recebi o nome que concluiu o curso lá de robótica. E lancei as notas no Siga. Então, favor conferir se deu tudo certo. Se deu algo de errado, me avisem, tá? Eu já lancei as notas do Siga na disciplina de Laboratório de Introdução à Robótica. Sobre a questão de avaliação, gostaria de chamar a atenção, tá? Quem precisava ouvir isso não está presente aqui na sala, mas por mais que eu estou facilitando, e vocês são testemunhas disso daí, que eu estou sendo muito tranquilo na avaliação, tem gente que está levantando as mãos e pedindo, pelo amor de Deus, igual boneco de posto. Me reprova, Lucas. Visto as últimas avaliações aí que foi feita do terceiro bimestre, avaliação agora do quarto bimestre, tem gente que não está entregando atividade. Essas pessoas que não estão entregando atividade ou que estão copiando a atividade do colega, vai entrar de exame especial em recuperação, né? E recuperação é uma coisa difícil. Recuperação não é uma coisa fácil. Lembra que se você fica devendo 5 pontos, ou seja, você terminou o bimestre, né? Terminou o ano lá com 55 pontos, para que você seja aprovado com 60 pontos, a sua nota não tem que ser 60. A sua nota no exame de recuperação ela tem que ser 65. Porque é a média ponderada da nota da recuperação, é a soma aritmética, né, na verdade, é a soma da nota da recuperação mais a sua nota anual. Então, a média da sua prova final com a nota do ano tem que dar 60 pontos. Se não, Playboy, perdeu e vai repetir o ano. Vai repetir a disciplina. Se o cara não tomar pau, ele vai repetir a disciplina. E com tudo que eu ainda estou facilitando, tem gente que não está fazendo o mínimo necessário da parte dele. Tá? Não está fazendo o mínimo. Essas pessoas estão se esforçando para serem reprovadas na disciplina. Então está tendo um esforço por parte de alguns colegas para ser reprovado na disciplina. Vocês sabem que eu estou super tranquilo na avaliação. Vocês são testemunhas disso. A avaliação está sendo simples. O terceiro bimestre foi tranquilo. Agora, tem gente que está pedindo, pelo amor de Deus, Lucas, me reprova. Aí eu vou chegar lá no exame especial e vou reprovar o cara sem dó e sem piedade. Porque lá eu vou cobrar o que o exame especial, a recuperação pede, e problema é seu. Você teve oportunidade demais agora, no terceiro, no quarto, no segundo, no primeiro bimestre, de tomar outro caminho. Você não está querendo outro caminho, vai perder. Ano que vem a gente topa aqui de novo nas disciplinas de Laboratório de Introdução Robótica e de LPAP, tá bom? Então fiquem espertos aí, apesar de quem precisava ouvir não tá aqui na sala de aula, mas fiquem espertos. Ô Camille, vou sim, eu só tô esperando essa turma conferir aí pra mim fazer um lançamento só, que se eu tiver de corrigir alguma coisa eu faço essa correção antes de lançar lá em LPAP, tá? Então eu vou lançar essa mesma nota, quem tirou 15 vai já ter em 15, mas tem gente que precisa fazer correção da nota ali ainda, que teve uns problemas nas atividades entregues, que foi quem não fez o curso. Então estou aguardando o retorno dessas pessoas para poder ver como vou tratar a situação individual de cada um, que eu já faço a correção em Laboratório de Introdução Robótica e faço esse lançamento aqui também em LPAP, ok? Mas no seu caso aí, por exemplo, que é 15 pontos, está tranquilo. Sofia, você abriu o microfone, você quer fazer algum comentário? Acho que foi você mesmo. Não,
Nossa, eu abri o microfone e foi sem querer aqui. Não, então beleza então. Pessoal, alguma dúvida, algum esclarecimento ou podemos encerrar? Bom, ninguém manifestou. Peraí que alguém manifestou. Beleza, sim. Então, beleza. Pessoal, um abraço para todos. Até quinta-feira em Laboratório de Introdução Robótica. Boa semana para todos aí. Um abraço.